Fala pessoal, as medidas criadas pelo governo federal com o intuito de minimizar os impactos da pandemia têm gerado muitas dúvidas e nós temos recebido muitos questionamentos, principalmente sobre o que fala das questões trabalhistas. Mas antes de falar sobre essa medida provisória, as medidas provisórias de modo geral, eu quero relembrar para vocês, ou até levar ao conhecimento de vocês, que isso sofre um trâmite que tem que ser respeitado e que ele é determinante para que a gente saiba como trabalhar, como executar de fato. Então, a gente fica sabendo das mudanças ou das propostas através das entrevistas coletivas e pronunciamentos que são feitos pelo governo, e a partir daí, então, a gente precisa da publicação da legislação, que tem acontecido através das medidas provisórias. Quando sai a medida provisória, a lei já está em vigor, perfeito. Mas como é que executa agora? A gente precisa da regulamentação, principalmente nós contadores, que precisamos de saber como que vai ser realizado, como que vai ser acessado, como é que as informações vão ser transmitidas, e é isso que nós não temos efetivamente, principalmente quando a gente fala da medida provisória 936, que fala sobre a suspensão e a redução de salários e jornada, tá? Mas, independente disso, a medida provisória já está em vigor e a ideia é trazer, então, algumas questões com o intuito de sanar aí as dúvidas de vocês e pelo menos a gente viabilizar um planejamento, lembrando que isso pode ser alterado a qualquer momento, porque a medida provisória ainda está no Congresso sobre avaliação, e a regulamentação também pode proporcionar algum tipo de mudança ou, no mínimo, mudança de interpretação. Mas vamos lá. Então, a gente teve a medida provisória 927, que falou basicamente de antecipação de férias, coletivas ou individuais, falou sobre a antecipação de feriados, a utilização do banco de horas para poder justificar as folgas, né? Folga, na verdade não é folga, né? A quarentena, né? O período de poder ficar sem trabalhar, e também falou sobre a prorrogação do vencimento dos FGTS, que seriam depositados nos próximos meses agora, e também fala sobre a questão de medicina do trabalho, tá? Mas o foco aqui agora é a gente falar especificamente da medida provisória que foi publicada ontem, que é a 936. Então, a 936 fala da suspensão do contrato de trabalho por um período de até 60 dias, sendo que não pode ser em dois períodos separados, 30 e mais 30, né, não necessariamente consecutivos, e também fala da redução proporcional da jornada de trabalho e do salário. Isso vai ser pago efetivamente pelo Ministério da Economia, nos mesmos moldes, nos mesmos mecanismos do seguro-desemprego, tá? E como é que funciona essa comunicação? Pelo menos o que está descrito na medida provisória, que é o que aguarda a regulamentação. Tem que ser informado ao Ministério da Economia em até 10 dias após o início do acordo de suspensão ou prorrogação, de suspensão ou redução proporcional, e o pagamento vai ser feito 30 dias após o início da vigência desse acordo feito com os funcionários. Como é que faz essa comunicação? Não sabemos, não tem como saber, não tem. Na medida provisória fala única e exclusivamente que vai ser divulgado em ato a ser publicado pelo Ministério da Economia, que é a regulamentação e que não foi publicada ainda. Então, acho que a gente deve tomar um certo cuidado aqui antes de iniciar, de fato, esses acordos, porque como não tem a regulamentação, talvez a gente não tenha o prazo de 10 dias que fala na medida provisória para poder fazer a comunicação, e na própria medida provisória fala também que a empresa que não fizer a comunicação em até 10 dias, ela pode perder o direito a acessar o benefício. Na dúvida, é melhor ter cautela. Então, como eu falei, a base para essa remuneração que vai ser paga ao empregado, a base dela de remuneração é o do seguro-desemprego. O que isso quer dizer? Que para aqueles empregados que tiverem o salário suspenso, vai ser utilizada a base de remuneração de seguro-desemprego. Então, isso significa que a remuneração máxima vai ser de R$ 1.813,03, que é o máximo que o seguro-desemprego paga, e que com certeza todas as remunerações elas vão sofrer algum déficit, tá?
porque o seguro-desemprego já funciona nesse mecanismo e é o que está sendo usado de referência para essa medida provisória. Lembrando que para receber o seguro-desemprego, o funcionário tem que ter algum período variável, né? Começa a partir de 6 meses, mas para acessar um número de parcelas, enfim, considera ali uma variável de período que está excluída dessa regra aqui do benefício proposto pela medida 936. No que diz respeito às reduções de jornada e de salário, elas poderão ser feitas em 3 modalidades: 25%, 50% e 70%, sendo que a empresa, obviamente, paga a parte não reduzida, normalmente, respeitando as regras normais de salário, e o governo assume no percentual reduzido, só que calculando sobre as mesmas proporções da regra do seguro-desemprego. Ou seja, mesmo nas reduções parciais, o funcionário vai continuar tendo uma redução de salário, efetivamente falando, mesmo com esse programa instituído pelo governo. Tanto é que nessa mesma medida provisória existe a possibilidade de uma ajuda compensatória por parte do empregador, ou seja, a empresa vai compensar essa perda que vai ter, mesmo com a contribuição do governo, o funcionário ainda vai perder alguma coisa, sendo que essa ajuda compensatória, ela não vai ter tributação nem para a empresa e nem para o empregado. Então é isento de FGTS, INSS patronal, não paga imposto de renda da pessoa física, no caso do funcionário, não integra verba salarial, enfim, tem uma série de situações em que não vai ter qualquer tipo de incidência, praticamente todos os impostos aqui pelo que eu li. Só fica a ressalva da regulamentação e que as regras mudam um pouco para os salários acima de R$ 3.135, tá? Como eu falei para vocês, não tem regulamentação, a gente aguarda isso para poder executar, para poder viabilizar tudo isso. Pode ser que sofra as alterações. Antes de gravar o vídeo eu estava acompanhando que já tem deputado que não concorda com um artigo ou com o outro, é normal, né? Não é unânime o negócio, mas é isso, é o que a gente precisa para poder executar e poder trabalhar. Contem com a gente está à disposição, a gente está atento a todas as mudanças. Nem sempre vamos conseguir responder a todos os questionamentos por essas etapas que eu citei para vocês, que é a da divulgação, depois o da publicação e a regulamentação, que é o mais importante, que é a nossa ferramenta de trabalho. Sem regulamentação, a gente não consegue fazer nada. A gente sabe que existe, está em vigência, mas o contador fica totalmente limitado à falta de regulamentação. Espero que tenha atendido a expectativa de vocês. Contem com a gente. Estamos aqui para vencer juntos mais esse desafio. Beleza? Grande abraço, boa noite.